Fala galera, você quer saber como é que eu fiz para ser aprovado para auditor fiscal da Receita Federal estudando 6 meses? Ah, então fica aqui até o final porque eu vou contar essa história toda e no final eu vou te dizer quais foram os meus diferenciais para você poder copiar e aplicar também. Bem, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não conheço ninguém que tenha sido aprovado em menos tempo do que eu. Então eu me auto-intitulo recordista na aprovação do concurso da Receita Federal. Mas eu vou te falar que realmente vários fatores se alinharam para isso. E você não precisa querer bater o meu recorde, ser aprovado em 6 meses, 8 meses, 10 meses. Você quer ser aprovado, mas você vai pegar todas as lições que eu vou colocar aqui para você. Bem, em primeiro lugar eu preciso contar para vocês que eu tenho uma história, o início de uma história, né, que está ligado à minha carreira na Marinha. Eu sou oficial da Marinha da reserva não remunerada, eu sou capitão-tenente da reserva não remunerada. E isso já influencia a minha bagagem. Quando eu quis estudar para o concurso de auditor da Receita Federal, eu não estudava para concurso público não estudava nada. Eu servia no Comando Geral de Fuzileiros Navais, estava felizão lá, servindo lá na Marinha. Mas acontece que isso me deu uma bagagem. Eu sempre fui um bom aluno, e isso considera. Eu participei de Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Brasileira de Física. Durante 7 anos da minha vida, eu estudei em regime de internato, manhã, tarde e noite, né? Mas um dia, né, eu conheci uma moça do Paraná e ela falou que não casaria comigo se fosse para morar no Rio de Janeiro. Ela não gostava do Rio de Janeiro. E eu perguntei a ela que se eu morasse no Paraná, se ela casaria comigo, ela disse que sim. Então temos aqui um segundo elemento, bagagem e motivação. Eu queria muito passar no concurso da Receita Federal para eu poder sair da Marinha, largar minha carreira na Marinha. Eu era o primeiro lugar da minha turma da Marinha quando eu saí e poder entrar na Receita Federal. E aí eu não sabia desse concurso e eu sou muito grato ao primeiro tenente Fábio Petersen, que chegou para mim, viu que eu estava na pior e falou: olha, vai ter concurso para a Receita Federal e você pode fazer para o estado do Paraná. Então o que aconteceu? Quando ele falou isso para mim, isso era janeiro de 1996, e eu não sabia quando ia ser o edital do concurso, mas eu sabia que ele ia acontecer. Então eu peguei o edital anterior de 1994, eu peguei a prova anterior de 1994, não foi na internet, eu fiz xerox, tá? Eu fiz xerox e aí comecei a estudar o que era necessário. Quais eram os meus pontos fortes, quais eram os meus pontos fracos em relação à minha formação. Obviamente eu nunca tinha estudado direito tributário, eu nunca tinha estudado contabilidade, as matérias mais importantes, muito menos aquela legislação específica que caía na época, imposto de renda, IPI, PIS, COFINS, tudo isso caía e eu não sabia absolutamente nada. Aliás, a prova naquela época eram 3 provas, eu fiz 3 provas de 60 questões. Então, nós estamos falando aí de 17 disciplinas, 3 provas, 180 questões. Aliás, tem gente que sempre fica falando assim: ah, professor, na sua época o concurso era mais fácil. Se você é um deles, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Isso aqui é a quantidade de pessoas inscritas em concursos da Receita Federal para auditor fiscal de 1994 até 2022. Se você for olhar, o concurso de 1996, o que eu fiz, foi o concurso com a maior quantidade de candidatos inscritos. Bota no Google que você vai confirmar o que eu tô te falando, tá? E olha, o número de aprovados, 550, é o número que tem sido aprovado hoje. O último concurso agora já vai bater 429, chamando os últimos aprovados, né? Eu quero deixar bem claro para você que quer racionalizar, dizendo que antigamente era mais fácil. Você tá muitíssimo enganado. Até porque você não viveu aquela época. Eu vivi aquela época e vivi essa em que eu preparo as pessoas. E eu quero dizer para você o seguinte: hoje nós temos muito mais recursos para as pessoas estudarem, a própria internet, o YouTube, site de questões, apostilas. Na época, eu tinha que estudar por livros, e isso dificultava muito mais. Mas eu quero dizer que existem outros elementos que atrapalham as pessoas hoje, e eu vou falar para vocês do diferencial nisso daí. Mas eu quero dizer para vocês também que, além da questão da quantidade de inscritos, a nota de corte ultimamente tem ficado mais baixa, né? No último concurso, todos os aprovados foram nomeados da Receita Federal, né? A nota de corte vinha 71, 62, 78. Eu não tenho todos os outros, mas eu posso dizer para vocês que no meu concurso, né, em que eu fui aprovado, eu posso dizer para você que a minha nota, né, eu fui o 5º lugar no concurso, a minha nota foi de 82%, 82% de acerto, né? Para a região que eu fiz eram só 15 vagas, né? O último lugar ele não ficou abaixo de 80% não, tá? O negócio era bem apertado. Mas eu quero dizer para vocês também que
o fato de eu ter a bagagem, uma grande bagagem, o fato de eu ter uma grande motivação, se somou ao fato de eu ter uma grande rede de apoio, tá? Então veja como as coisas estão se alinhando. O que é uma rede de apoio? Bem, em primeiro lugar que eu não era casado e não tinha filhos, então a gente sabe que quem é casado e tem filhos tem uma demanda maior. Eu me dediquei só para estudar. Minha namorada morava no Paraná. E a minha mãe, meu pai, eles ajudaram muito nesse sentido, de me dar condições de poder me dedicar ao estudo. Agora, quantas horas eu estudei? Isso é uma coisa que você precisa entender. A prova aconteceu lá na primeira quinzena de julho. Então, assim, eu arredondo dizendo que foram 6 meses, tá? Algum dia de janeiro até julho. E o que acontece? Nesses 180 dias, vamos arredondar, nesses 180 dias eu acordava lá às 7 da manhã, enquanto eu estava me arrumando, botando roupa, tomando banho, escovando o dente, eu quero deixar bem claro para você, já tinha material pendurado para todo lado. Então eu considero que meia hora de estudo eu já tinha antes de chegar no metrô. Meia hora de metrô da Praça Sans Penha até o centro da cidade, meia hora de barca até a Ilha Fiscal, onde eu estava fazendo um curso de aperfeiçoamento da Marinha. Isso me ajudou também, porque eu trabalhava, ganhava lá, sei lá, como se fosse hoje uns 2 mil reais. Não, 2 mil reais não. 10 mil reais, como se fosse dinheiro de hoje, 10 mil reais. Em 96 era 2 mil reais. Então eu tinha uma boa remuneração, morava com a mamãe, não era casado. E eu lá durante o aperfeiçoamento, eu estudava em média 3 horas. Com mais 1 hora na volta, eu chegava em casa às 4 horas e já tinha estudado 5 horas. Eu já tinha estudado 5 horas às 4 horas da tarde. Dava uma descansada, 6 horas, eu pegava para estudar de novo e ia ou até as 10 da noite ou até as 11. O fato é que eu estudava 9 a 10 horas por dia. Não tem milagre, gente. Você não consegue ser aprovado sem HSBC, a hora sentado com a bunda na cadeira, tá? Sábado e domingo eu estudava mais até do que isso. A minha conta redonda, quando eu falo para os meus mentorados, eu estudei 1.800 horas em 6 meses. E é um número bastante grande. Para você que estuda 2 horas por dia, por exemplo, você vai levar mais de 5 anos para bater isso daí, tá? Professor, mas ninguém aguenta estudar 10 horas por dia durante 6 meses. E isso é verdade, ninguém aguenta. Se você for procurar no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, você vai encontrar lá no ano de 1996 2 internações do primeiro Tenente Tames, que deu entrada no setor de emergência achando que estava morrendo. Então eu quero deixar bem claro, esses elementos colaboraram para eu poder ter esse sucesso tão estrondoso que gera, né, ceticismo naqueles que precisam racionalizar isso aí. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Alguns amigos meus da Marinha, eu diria que uns 10, fizeram um concurso da Receita Federal em 96 e não foram aprovados. Então não era só por causa da minha bagagem, não era só porque eu não era casado, alguns deles não eram casados, não era só porque eu tinha rede de apoio, alguns deles até eventualmente poderiam ter essa rede de apoio. Então o que é que fez a diferença? Quando eu fui me preparar, eu procurei um curso no Rio de Janeiro, né, chamado Academia do Concurso, e aí eu falei com o dono, que era o Mauro Lasmar. O Mauro Lasmar tinha sido da Marinha. Quando eu me apresentei, ele falou, olha, eu vou orientar você como é que faz e tal, não sei o quê. A primeira turma de simulados que eu fiz lá, eu fiquei em último lugar, né? Mas aí eu comecei a focar nos meus pontos fracos. Eu aprendi a necessidade de focar nos meus pontos fracos. O meu mentor me ensinou exatamente como eu deveria fazer várias passadas pelo edital, né? Olha, não queira aprender tudo de uma vez, né? Vai aprofundando aos poucos. Isso daí abriu a minha mente. Ele falava, não é como na escola naval, que você vai estudar uma única vez essa matéria e nunca mais vai estudar. Você precisa aprender o direito tributário 4, 5, 6 vezes lá. Eu falei, caraca, isso é verdade. E aí, volto a dizer, estudar no tempo morto, no metrô, na barca, no banheiro, almoçando, tudo isso fazia com que eu tivesse essa quantidade de horas. E o primeiro material que eu comprei, foi um material que eu comprei numa banca de jornal. Você quer saber mais informações sobre isso? Inclusive, faz o seguinte, escreve aqui nos comentários do vídeo, né? Eu quero saber mais. Escreve aqui, eu quero saber mais. E eu vou mandar mais informações para você sobre isso aí, porque o nosso vídeo já está ficando grande aqui, eu preciso acabar. Então, eu
tive vários materiais, eu comprei o primeiro numa banca de jornal, depois eu comprei outros materiais mais aperfeiçoados, comprei de Brasília, comprei de São Paulo, eu comprei livros, eu estudei pelo Eli Lopes Meireles, Hugo de Brito Machado, estudei pelo José Afonso da Silva, nem posso falar que eu estudei pelo livro do Alexandre de Moraes, também estudei. Então essa troca de materiais, aprofundamento de materiais, essa ideia de ter várias passadas, eu fazia simulado todo sábado de manhã, lá na academia do concurso público, tudo isso fez com que eu tivesse um crescimento muito grande. Né? Eu, quando cheguei lá em janeiro, que eu fiquei em último lugar na turma especial de simulados da Academia do Concurso Público, eu conheci pessoas lá que estavam com notas maravilhosas. Mas esse método de poder ver o conteúdo várias vezes, ele permitiu que eu crescesse e ultrapassasse aquelas pessoas. Algumas pessoas que estavam lá, que no início eram na minha frente, eles não foram aprovados no concurso. E eu fui. Mas quando eu cheguei no dia da prova do concurso, eu tinha visto todo o edital da Receita Federal 6 vezes. 3 vezes eu vi antes do edital ser publicado. O edital foi publicado, acho que em abril ou maio, alguma coisa assim. E eu já tinha visto o edital 3 vezes. E não façam nenhuma conta redonda que o pessoal fica fazendo nos comentários. Ai, 6 meses, 6 vezes, você viu o edital a cada um mês? Não, isso não é verdade. Quando você aprende o conceito que eu ensino no método MVT, né, dos funis de aprofundamento cíclico, né, é óbvio que a primeira passada no edital, ela me tomou 2 meses, superficial, numa apostilinha bem reba, só para eu ter uma ideia do que se tratava. Mas agora com esse mapa, em vez de você querer se aprofundar e querer acertar tudo de uma vez, primeira passada superficial. Segunda passada comecei a filtrar o que é que eu precisava aprofundar. Porque tinha coisas que pela minha bagagem, pelo meu primeiro estudo, eu já ia resolvendo, já ia dando conta. Eu ia analisando, toda semana analisando o meu desempenho. Seja nos simulados semanais que tinha lá, seja nas minhas próprias anotações. E aí eu consegui ver o edital cada vez menos tempo. Você tem um pré-edital, o pós-edital, eu tive um estudo pós-edital e um reta final. No meu reta final, eu vi todo o edital 2 vezes em 3 semanas. Né? Eu vi todo o edital em 1 semana e vi todo o edital antes em 2 semanas. Mas aí eu já estava fazendo estudo ativo. Agora, veja, eu estou falando de uma época em que as pessoas não falavam sobre isso. Então eu tive uma vantagem muito grande. No dia que eu cheguei lá na prova, que as pessoas não tinham nem terminado de ver o edital, tinha gente que nem sabia o que ia cair. E eu tinha visto todo o edital 6 vezes. Então foi por isso, né, que eu tive uma vantagem tão grande, né? As pessoas não falavam em estudo ativo, não falavam em estudo passivo, né? Naquela época eu já usava tecnologia de ponta. Eu tinha lá o meu Walkman Sony com a minha fita TDK, que eu gravava as aulas, eu ouvia no metrô, eu ouvia na barca, eu ouvia no banheiro, né? Então no banheiro sempre estava tocando aula. Eu não entrava no banheiro para fazer nada sem estar tocando. Banheiro era... Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, eu estou contando como foi que aconteceu. Agora não acha também que eu estava dominando tudo não, tá? Eu lembro o seguinte, eu gabaritei várias disciplinas, mas por exemplo em economia eu acertei 7 de 15, tá? Então assim, não é nessa, eu não vou passar porque eu não estou dominando essa matéria. Tem matérias que às vezes as coisas não vão lá. Maravilha, galera? Espero que vocês tenham gostado. Ó, deixa o seu comentário, eu quero saber mais, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, maratona outros vídeos. Tem um vídeo em que eu entrevisto o secretário da Receita Federal, Júlio César Gomes, meu colega da Marinha, ele fez o concurso comigo, né? Não foi aprovado, ele foi aprovado no outro concurso, mas ele virou secretário da Receita Federal. Eu virei mentor para concurso, ele virou secretário da Receita Federal, né? Então, deixa a sua curtida, olha, acompanha nossos conteúdos no Instagram, tudo para fiscal e controle. Manda uma mensagem para mim, né? Quer fazer alguma pergunta, quer saber alguma coisa? Manda uma mensagem para mim no WhatsApp, 41 999 69 21 29, tá? E me diz seu nome, sua cidade, diz que você viu esse vídeo, quer fazer o concurso da Receita Federal e me manda lá suas perguntas, seus questionamentos. Maravilha? Não esquece de deixar comentário aqui no grupo, né? Deixar um comentário aqui no vídeo do YouTube. Maravilha? Grande abraço para vocês e até a próxima.